Fala comigo, gente boa, como é que você tá aí? Tá tudo bem com você? Tô bem não. Aqui é o Nonato X, a verdade sem filtro. Brasil 1, Noruega 2. Acabou. E o pior, não é só o Brasil perder. Olhar pra esse jogo e perceber que talvez essa eliminação não tenha sido uma surpresa. Talvez tenha sido uma cobrança, porque contra o Japão, o Brasil já tinha levado um susto. Passou, mas passou no limite. Contra a Noruega, não deu tempo de escapar. E hoje, então, o papo é esse. Foi acidente? Foi apagão? Ou foi um aviso final de que o Brasil precisa parar de querer viver só de camisa, nome e esperança? A pancada da eliminação. Então vamos começar pelo peso disso daqui. Brasil eliminado nas oitavas. Para uma seleção que carrega 5 estrelas no peito, cair tão cedo não é detalhe. É uma pancada, é ferida, é aquela derrota que não acaba quando o juiz apita. A Noruega fez 2-1 e avançou para as quartas. E o Brasil ficou pelo caminho. Haaland marcou os 2 gols norueguenses e Neymar ainda diminuiu no fim, de pênalti. Mas já era tarde demais. É aqui que começa a pergunta. O Brasil perdeu para a Noruega ou perdeu para os próprios erros que já vinha cometendo faz tempo? Porque futebol cobra. Às vezes ele avisa uma vez, às vezes ele avisa 2 vezes. Quando você não escuta, ele elimina. A Noruega não entrou com medo. E aqui eu preciso dar um mérito para eles. A Noruega, ela não entrou em campo como figurante. Ela não entrou para dizer assim, olha, jogamos contra o Brasil. Ela entrou com um plano. Um time físico, direto, compacto, sem se impressionar com a camisa amarela. E isso incomoda o Brasil, porque quando o adversário não se assusta, o Brasil é obrigado a jogar futebol de verdade. Aí vem aquela frase forte: o Brasil tinha camisa, a Noruega tinha plano e Haaland tinha fome. Esse é o ponto. A Noruega sabia o que queria. Talvez não tivesse o mesmo talento individual igual ao do Brasil, mas tinha clareza. E clareza em jogo grande vale ouro. O Brasil começou como quem achava que resolveria uma hora. O que mais me impressionou no Brasil foi essa sensação de que o jogo ele ia se resolver sozinho. Sabe aquele time que parece pensar, calma, uma hora o gol sai, calma, a camisa pesa, calma, o talento resolve. Só que Copa do Mundo não funciona assim. A camisa pesa, só que não joga sozinha. O Brasil teve momentos, teve controle em alguns trechos, mas faltou transformar posse, nome e qualidade em domínio real. Quando você não mata o jogo, você deixa o adversário vivo. Deixar Haaland vivo é pedir problema. Contra a Noruega, não dá pra brincar de controlar o jogo sem controlar de verdade. Haaland foi o personagem. E aí entra Haaland. Até o nome é complicado de falar desse cara. Esse é o tipo de jogador que pode ficar sumido, pode tocar pouco na bola, pode parecer controlado, até ele decidir. E ele decidiu. 2 gols. Haaland foi o personagem do jogo. Colocou a Noruega nas quartas e acabou com o sonho brasileiro. Porque os gols dele vieram na reta final. Levou a Noruega para uma vitória histórica. E aqui eu tenho que ser sincero. O Brasil não perdeu para um time comum. Perdeu para um time que tinha um plano e tinha um monstro na frente. Mas isso não pode virar desculpa, porque se você quer ser campeão do mundo, em algum momento vai encontrar um monstro. Messi, Mbappé, Haaland, seja lá quem for. A pergunta é, o Brasil estava preparado para esse tipo de jogo? O alerta já tinha vindo contra o Japão. E agora, vamos ligar os pontos aqui. Contra o Japão, o Brasil venceu por 2-1, mas sofreu.
A gente falou aqui. Passou no sufoco. A gente falou. O Japão não entrou para tirar foto. A gente falou. Foi vitória, mas também foi alerta. Só que alerta ignorado vira sentença. Contra o Japão, deu tempo. Contra a Noruega, não deu. E é isso que dói. Porque, às vezes, a seleção passa por um jogo difícil e acha que aquilo fortaleceu. Mas nem sempre. Às vezes, jogo difícil mostra uma rachadura. E se você não conserta uma rachadura, na próxima pancada, ela abre. E o Neymar? Sentindo o peso do fim do ciclo. E tem outro ponto emocional aqui. O menino Neymar. Neymar, ele fez o gol do Brasil no fim, de pênalti. Mas o gol não salvou a seleção. Depois da eliminação, ele sinalizou a despedida da seleção. Em um momento claramente pesado, emocionalmente. E aqui, não dá para tratar só como mais uma derrota. Porque Neymar, ele representa uma geração inteira. Uma geração que teve talento, teve expectativa, teve momentos incríveis, teve números, mas não teve Copa. Talvez esse seja o ponto mais triste. Não é só Brasil eliminado. É talvez o fim de uma era que sempre carregou a promessa de que agora vai. E não foi. E o problema aqui não é só perder. Agora, vamos falar a verdade aqui. A verdade sem filtro. Perder faz parte do futebol. O problema não é simplesmente perder para a Noruega. O problema é como o Brasil chega nessas eliminações. Sempre fica aquela sensação de que falta alguma coisa. Falta frieza, falta plano, falta variação, falta leitura e falta aquela maldade competitiva que decide um jogo grande. O Brasil ainda produz jogadores bons. Isso ninguém discute. Mas seleção não é álbum de figurinha. Não adianta ter nome se não tem funcionamento. Nada adianta ter talento se não tem uma resposta coletiva. Não adianta ter camisa se o adversário olha no olho e nem treme. Bom, para mim esse jogo ele se resume em uma frase. O Brasil não caiu por falta de história, caiu por falta de resposta. Quando a Noruega apertou, o Brasil não respondeu como campeão. Quando Haaland apareceu, o Brasil não neutralizou. Quando o jogo ficou emocional, a seleção pareceu correr atrás do prejuízo, em vez de controlar o destino. E aí, meu amigo, Copa não perdoa. A Copa, ela não quer saber se você tem 5 estrelas. Copa pergunta o que você faz hoje. E hoje, a Noruega fez mais. Mérito da Noruega. Agora, respeito total para a Noruega. Não foi sorte, foi competência. Eles entenderam o jogo, suportaram pressão, esperaram o momento e foram fatais. A vitória colocou a Noruega nas quartas de finais pela primeira vez na história deles. E isso é futebol moderno. Não basta tradição, não basta camisa, não basta passado. Quem compete melhor no dia sobrevive. A Noruega sobreviveu. Aliás, mais do que isso, né? Eliminou o Brasil. Então, a conclusão ela é dura, mas é necessária. Brasil 1, Noruega 2. Não foi só uma eliminação, foi um recado. O Brasil precisa parar de achar que o mundo vai respeitar a camisa para sempre. A camisa ainda pesa, a história ainda pesa, mas o futebol mudou. Hoje, quem não tem plano sofre. Quem não ajusta, cai. Quem vive de lampejo, uma hora apaga. E agora, eu quero saber de você. Foi zebra? Foi vergonha? Foi fim de ciclo? Ou foi simplesmente o futebol cobrando uma conta antiga? Comenta aí, sem filtro. Eu quero saber a sua opinião. Eu sou o Nonato X, a verdade sem filtro.
E hoje, a verdade dói. O Brasil caiu. Até mais. Tchau, tchau.